Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Invoquemos a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós estamos olhando diversos pontos importantes sobre as diversas tempestades que nós passamos na vida. As internas, as externas e aquelas que nós não temos absolutamente nada a ver, mas que nos afetam. E hoje nós vamos olhar um pouquinho sobre a necessidade de autoconhecimento. Porque o autoconhecimento nos traz muitas coisas importantes, como o controle. Nos conhecendo bem internamente, vamos poder prever como que nós agimos diante de determinadas situações. E sabendo como vamos agir, podemos buscar o controle. Às vezes, falando em vez de calar. E às vezes, calando-se em vez de falar. Tem momentos que exige que nos calemos. E tem momentos que exige que nós falemos. Mas temos que saber o que falar, como falar e qual o tom de voz para não piorar as coisas. Então vamos olhar um pouquinho sobre isso hoje. Essa necessidade de autoconhecimento. E as dificuldades que a vida nos coloca quando não nos conhecemos. O que é se conhecer? Se conhecer, gente, é quando você sabe como que você vai agir diante das determinadas situações que a vida aparece. Uma má notícia, uma boa notícia, uma notícia neutra, mas uma notícia que impacta quem está perto de você. Como você vai reagir? Então, cada pessoa reage de um jeito, cada pessoa se desestrutura diante de uma notícia, ou às vezes até, entra em desespero total, em paranoia. Então, se conhecer é muito importante. Então, quem não se conhece está sempre no imprevisível, como que num módulo de vai do jeito que Deus quer. E não é assim. Nós precisamos começar a nos controlar. Mas você, assim como eu, só vai se controlar se nós começarmos a traçar um caminho de autoconhecimento. E o que é esse autoconhecimento? É você começar a fazer uma investigação sobre sua vida. Uma busca dos pontos, das características que te marcam. Por exemplo, eu não me controlo na frente de um doce. Quando alguém fala uma coisa para mim, eu tenho que dar uma resposta de qualquer jeito. Se eu vejo uma bebida, eu me descontrolo. Então, tudo isso é o autoconhecimento. Tem um amigo meu que começava a beber e só parava quando estava caído. O que ele fez? Eu não começo. Para isso, ele teve que traçar um caminho. E o que ajudou? Que ele estava prejudicando a família dele. Ao prejudicar a família dele, ele falou, opa, minha família está em primeiro lugar. Hoje ele é zero álcool, ele não bebe, porque ele sabe que se ele começar, ele não para. Então, o que a gente fala? Que quando você não se conhece, você vive da opinião dos outros. Vamos beber? É legal. Olha tal coisa. E assim por diante. E nem sempre é assim. Nós temos que ter opiniões próprias. E se você é cristão ou cristã, essas opiniões devem estar iluminadas à luz da palavra de Deus e atualizadas à luz da palavra da igreja. Então, nós precisamos entender que temos que ter um controle, mas que o controle só vem se eu me conhecer. E para se conhecer, eu preciso fazer uma viagem para dentro de mim mesmo. Quando você não se conhece, você acaba se prejudicando pessoal, profissional, familiarmente. Então você faz coisas que não deveriam na hora que não deveria e deixa de fazer aquelas que deveria na hora que deveria. É muito importante você se conhecer e identificar quais são os pontos que levam a fazer e a não fazer. A falar o que não deve, deixar de fazer o que deve, a fazer um planejamento e nunca cumprir, a não conseguir manter sua palavra diante dos desafios de vida.
E por que é tão difícil se autoconhecer? Porque, gente, não é fácil. E conhecer os outros? Bom, conhecer os outros, se não é legal, você se afasta daquela pessoa e assim por diante. Mas se conhecer é uma viagem que você tem que fazer para dentro de você mesmo e que nem sempre é tão fácil. E quando você não se conhece? Raiva, tristeza, nervosismo, um pouco de felicidade mesclado com esses tantos de tristeza. Pessoas que não têm consciência das suas emoções e que são manipuladas por outras pessoas, pela opinião alheia. Não sabem dizer não quando deve ser dito não e sim quando deve ser dito sim. E aí elas acabam sendo influenciadas e influenciando outras. Então, o que nós temos que fazer para começar a nos autoconhecer? Primeira coisa, gente, você tem que ter tempo para você mesmo. A nossa sociedade ela é muito barulhenta. Você entra no carro, o som está ligado. Você chega na tua casa, você já liga a televisão, o computador e etc. E nós precisamos ter tempo para nós mesmos. Para conhecer uma pessoa, você tem que ter tempo. Quando você começa a namorar, o que você faz? Você não quer ficar ao máximo perto daquela pessoa? Então você tem que ficar perto de você mesmo. E como que é feito isso? No silêncio. Então você tem que começar a se silenciar, começar a perceber como que você reage. Quando alguém me fala tal coisa, eu explodo. E aí você tem que começar a conversar com a sua criança interior. Eu, Beto, tenho o Betinho dentro de mim. E você também tem sua criança interior, que normalmente nós colocamos no diminutivo. E nós vamos nos moldar de uma maneira nova a partir do momento em que começarmos a conversar com a nossa criança interior. E como que é feito isso? Do mesmo jeito que você conversa com uma criança de 3 anos, explicando algo para ela. Olha, você não pode pegar esse remédio aqui porque ele é perigoso, é só quando tem tal coisa. Olha, você não pode fazer isso daqui por causa disso. Olha, tá vendo a moeda? Você não pode colocar na boca. E normalmente você muda até o tom de voz. Você não fala rápido, não pega a moeda e coloca na boca. Uma criança não, você vem e olha, você não pode colocar uma moeda porque ela engasga e aí você não vai respirar e assim por diante. Então você muda o tom de voz, você aumenta o tempo que você vai ficar e assim por diante. Então você vai ter que começar a dar essa prioridade para você mesmo. Mais tempo para você. Para quê? Para você ficar em silêncio e ficando em silêncio você começar a conversar com essa criança que está dentro de você. E isso é legal, gente. Isso é muito legal e importante, fundamental. Outra coisa importante. Você tem que procurar novas experiências. Se num determinado ambiente as coisas estão sempre te estressando, dê uma mudadinha. Saia da mesmice. Se você ouve música o dia inteiro, silêncio. Uma semana de silêncio. Eu cada vez mais tenho procurado o silêncio porque eu preciso cada vez mais conversar com o meu interior, com o meu Betinho. Nós temos que começar a nos questionar e nesse questionamento sermos muito amáveis conosco mesmo. Não seja rígido com você mesmo. Porque eu devia, porque eu... Faça projetos que sejam cumpridos. Se organize, mas se organize com a quantidade de coisas que podem ser cumpridas. Faça reflexões sobre sua vida. Como que foi o meu dia hoje? Combata os seus ladrões de tempo. Quais são os ladrões de tempo? Às vezes, aquela imensidão de vídeo que não te leva a nada na internet. O Facebook, que você vai olhar um monte de gente feliz fazendo churrasco, mas que depois do churrasco, às vezes, vem uma tristeza. No Facebook, as pessoas colocam sempre o extremo. Para você se conhecer, faça isso. E entenda que isso é um processo que tem início, mas não tem fim. Paulo falava, eu ainda hoje faço o mal que eu não quero e deixo de fazer o bem que eu quero. Por quê? Processo contínuo. Então, gente, olhe para dentro de você mesmo. A correria do dia a dia às vezes nos coloca como que num piloto automático e nós vivemos numa mesmice
que não nos permite refletir para despertar aquilo que de bom temos dentro de nós. Desligue o piloto automático, desligue um pouquinho a televisão, desligue o celular. Coloque horários para você olhar no celular. Você não tem que a cada mensagem com aquele pim, pim. Não, eu vou olhar a cada 2 horas. Enquanto isso, eu vou fazer outras coisas. Comece a ter disciplina na sua vida. Porque para se autoconhecer, precisa muito de disciplina. E fazendo isso, você vai começar a despertar para que as tempestades da vida o atinjam menos. E atingindo você numa menor intensidade, você vai poder viver mais na felicidade. Aproxime-se de você mesmo. E aproximando-se de você mesmo, você vai se aproximar de Deus. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre os 4 encontros que nós temos que fazer na vida. Paz e bem a todos e a todas.